Então, meu boa noite a todos, que Jesus esteja conosco. A nossa fala realmente é sobre esse tema que traz para nós algumas reflexões interessantes, porque ele vai mexer com toda a nossa capacidade de nos autoconhecer, né? Mesmo porque esse título, Homem de Bem, ele está inserido no capítulo Sede Perfeitos, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, em que Allan Kardec vai abordar alguma coisa sobre esse tema, as características do homem de bem. Então, no próprio capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o que serve de base para as orientações, para as discussões e reflexões, são esses trechos de Mateus, capítulo 5, de 44 a 48, em que Jesus vai falar: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, eu grifei, coloquei em negrito: amai, fazei o bem, orai, etc. Porque, à época de Jesus, esses verbos, eles não eram colocados em ação. Porque era difícil você amar o inimigo, você fazer o bem às pessoas que te odeiam e orar pelas pessoas que te perseguem. Se hoje, vamos fazer uma reflexão, isso é dificílimo, a gente não consegue. Se hoje a gente tem uma dificuldade enorme de relevar as coisas, de ter indulgência, o que dirá 2000 anos atrás? E isso é um pedaço, porque o que existia em termos de relacionamento, de leis, não leis escritas, mas a lei oral, era a lei de Moisés. Do olho por olho, dente por dente, era um avanço enorme. Então, quando Jesus fala, ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente, ou que vocês devem odiar os seus inimigos, eu, porém, vos digo, quer dizer, ele admite que isso existia, mas agora eu vos digo, ama o teu inimigo. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem. E ele coloca como base da sua argumentação não a sua autoridade moral. Ele fala o seguinte: porque se você amar somente as pessoas que te amam, o que você está fazendo de especial? Se você orar somente pelas pessoas que oram por você, se você fizer o bem somente para as pessoas que fazem o bem a você, o que você está fazendo de especial? Então, quando Jesus contrapõe ao sistema vigente uma argumentação desse poder, é difícil. Porque senão a gente vai ficar na síndrome do Roberto Carlos, né? Eu só vou gostar de quem gosta de mim. Eu só vou cumprimentar quem me cumprimenta. E isso, sem querer, eu estou fazendo apologia do egocentrismo. Porque se a pessoa me cumprimenta, então eu cumprimento. Se ela não me cumprimentar, eu não cumprimento. Então eu faço de mim o centro do universo. E se cada um fizer isso, vão ser pequenos universos digladiando entre si. Porque a grande realidade é que a gente tem que fazer essa viagem de sair do ego, do egoísmo, né, para uma situação melhor. Então, nesse contexto, quando Jesus coloca de forma assim clara, cristalina, porque
Até os publicanos ele fala, né? Porque vamos entender o publicano. O publicano era aquela pessoa odiada à época de Jesus, era judeu também, mas ele era um coletor de impostos. Então ele recolhia impostos para Roma dos próprios judeus. Toda vez isso aqui agora está... dos próprios judeus. Então o publicano era odiadíssimo. E vamos lembrar que Mateus era um publicano. Um dos apóstolos de Jesus era publicano. Zaqueu era publicano, né? Então, ele fala, assim também os publicanos não se cumprimentam entre si, é a mesma coisa. Os ladrões não se cumprimentam entre si, os corruptos não se cumprimentam entre si. Então, o que a gente está fazendo de especial? Porque o de especial é isso, é amar o teu inimigo. Depois a gente pode até entender aí a questão do amar, né? Que Jesus, que o Kardec vai trabalhar lá na frente, mas como que eu posso amar uma pessoa que é minha inimiga? Então ele vai falar a respeito do perdão, do que é o amor ao inimigo. Fazer o bem. Então ele está propondo situações para aquela época, que quando ele fala para aquela época, significa que ele fala para a eternidade, desde aquela época. Então, o que nós temos que entender? Que há uma dinâmica nova que ele coloca, da qual a gente não consegue completar isso na prática. Intelectualmente, a gente sabe disso, que o caminho é amar, o caminho é fazer o bem, o caminho é orar. Então, intelectualmente, isso faz sentido para a gente. E intelectualmente faz sentido eu sair daquela situação de ser centro do mundo e conviver com os outros dessa harmonia, porque isso aqui facilita toda e qualquer relação interpessoal. O amor, o bem, a oração. Porque se não tiver isso, vai acontecer o que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo. Então isso é fruto, está claro, da gente não conseguir a diferença, o entendimento. Então a gente está separado. Nessa situação é que a gente vê como que a gente está atrasado. Tem 2000 anos isso. E intelectualmente a gente sabe que deve fazer isso, mas moralmente a gente não consegue fazer. Há um ranço, há um atavismo, há um passivo moral muito grande que a gente... E aquilo fica como se fosse um instinto encravado em nós que a gente não consegue. Você não ora por quem te beneficia, por quem te odeia. Porque a primeira coisa quando a pessoa te odeia é você odiar também. É você ficar com raiva, é desejar a morte da pessoa, a morte mesmo. Né? A gente chega num ponto de falar, essa pessoa tinha que morrer, se eu tivesse um revólver, dava um tiro nela, né? Então por que ela não morre? Então, nós espíritas, intelectualmente a gente sabe, mas moralmente a prática nossa é outra. Aí entra a questão da virtude, porque quando se fala em homem de bem, se fala em alguém, quando fala homem, é igual ele falou na prece, é humanidade, homem, mulher, é humanidade. Então quando a pessoa chega nessa situação, é porque ela trabalhou em si elementos que cada um de nós trazemos para que chegássemos ao ponto de homens de bem. E para isso, a gente tem que trabalhar a virtude. Quando a gente fala virtude, se eu disser conquistar virtude ou adquirir virtudes, qual que está correto? Eu conquisto virtudes ou eu adquiro virtudes? O que vocês acham? Hein? Podem ser virtuosos, pode falar. O que eu falo? Eu conquisto virtudes ou eu adquiro virtudes? Baseado no que está escrito aqui mais ou menos. A virtude é uma aquisição ou é uma conquista? Hein?
Não sei o que estou perguntando. O que você acha? Depende do significado da palavra aquisição. Né? Se for uma aquisição de eu posso comprar alguma coisa, não posso comprar. Ela é conquistada mesmo. Mas adquirir também tem esse significado. Né? Pois é, porque geralmente a gente usa adquirir no sentido de... Né? Você não vai chegar no supermercado e pedir 250 gramas de paciência, indulgência, perdão. É uma conquista, porque é uma disposição constante do espírito que induz a exercer o bem e evitar o mal. Isso está lá no Aurélio. Ou também virtude é o conjunto de todas ou qualquer das boas qualidades morais. Então, se a gente pegar a primeira disposição constante do espírito, quer dizer, há um exercício, há uma constância, há uma periodicidade que a gente vai treinar, vai exercitar. Por isso é que Kardec vai perguntar assim, qual que é a mais meritória de todas as virtudes, desses exercícios, essa disposição constante? Qual é a mais meritória das virtudes? Ou por outra, se eu tiver uma folha em branco, 2 folhas em branco, em uma eu vou colocar as minhas imperfeições e na outra eu vou colocar as minhas virtudes. Qual das duas eu vou preencher primeiro? Hein? Qual das duas que eu vou preencher rapidinho? Por quê? É isso que a gente tem que entender. Está correta a resposta. A gente vai preencher primeiro as imperfeições. Por quê? Pois exatamente por isso. Porque é fácil para nós elencar as nossas dificuldades. Por que eu não consigo colocar virtudes? Porque eu não as possuo. Eu não as conquistei ainda, elas não fazem parte do meu panorama espiritual. Quando eu falo virtudes, na sua totalidade. Vamos dar um exemplo de virtudes aí. Me fala uma virtude. Paciência. Qual outra? Paciência, tolerância, indulgência, misericórdia, compaixão, complacência, né? Atitude de não julgamento, perdão. Isso tudo. Afabilidade, indulgência, né? Benevolência, isso tudo é virtude. Então por isso que a gente coloca facilmente assim, eu sou irritável, eu sou isso, eu sou aquilo, eu vou colocando as minhas imperfeições e outras que eu tento escamotear, aí eu falo, mas nossa, e do outro lado eu não coloquei nada, aí eu coloco, sou honesto. É virtude? O que é? Pois é. Então a gente... Porque é difícil você colocar uma virtude. Eu sou tolerante. Alguém aqui colocaria que a pessoa é tolerante? É paciente? É veraz? Assim, falar a verdade? A gente não consegue. Porque se a gente colocar, a gente pode até colocar, mas o lápis, a gente vai saber que está mentindo para a gente mesmo. Então, essa é a dificuldade da gente ser homens de bem, porque falta em nós elementos que justifiquem esse título do homem de bem. E daí vem a pergunta, de todas essas virtudes que a gente falou, qual que é a mais meritória? Ou seja, que tem mais mérito? Isso está lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos, hein? Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Todas as virtudes indicam progresso. Então, a chave da nossa palestra de hoje é essa daqui. Há virtudes sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Olha que coisa bacana. Todas as vezes, quando a gente fala resistência voluntária, é uma resistência da minha vontade. É uma ação que eu tomo deliberadamente, consciente. Toda
todas as vezes que eu ofereço resistência a uma má inclinação minha, a um mau pendor meu, ou uma imperfeição que eu tenho, para que eu faça algo positivo, se eu estou combatendo os maus pendores e que eu estou tentando melhorar. Então, todas as vezes que eu ofereço essa resistência, eu estou exercitando virtudes. Lembre-se, eu não estou com a virtude, estou exercitando a virtude. Porque a virtude você não... Por exemplo, se a gente sabe hoje que ser paciente é bom, não significa que você ali fora vai ser paciente o resto da vida. A primeira buzinada ali você já vai reclamar. Então a gente não tem a virtude, a gente está conquistando, exercitando virtudes. Todas as vezes em que a gente oferece essa resistência às nossas más inclinações. Porém, a sublimidade da virtude está no sacrifício do nosso interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. Coisa que a gente não consegue fazer desinteressado, porque todo ato nosso, como a gente está na esfera do egoísmo, a gente quer ter nessa ação algum comprometimento pessoal. Não, vou ser amigo de fulano porque ele vai ficar me devendo um favor, porque ele é juiz, porque ele é advogado, porque ele trabalha em tal lugar, em tal repartição, porque ele é médico. Se eu chegar no hospital e conhecer, já... Entendeu? Mesmo que a gente não pense dessa forma lógica, existe inconscientemente um tratamento diferenciado. Então a gente é manso com as pessoas que têm mais dinheiro, a gente é caridoso no seguinte, tolerante, a gente aceita assim, porque as pessoas podem nos servir de alguma forma no futuro. Né? Mas a mais meritória de todas essas é a que está assentada sobre a mais desinteressada caridade. Qual o sinal mais característico da imperfeição? Se uma está na caridade do interesse pessoal, ou seja, no caso é o desinteresse, qual que é a da imperfeição? É o interesse pessoal. Então, o apego às coisas materiais constitui notório sinal de inferioridade. Por isso é que a gente preenche facilmente, porque nós somos imperfeitos ainda. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Nós estamos naquela fase do progresso em que a gente adquiriu o progresso intelectual. O progresso moral, ele decorre do intelectual, mas não imediatamente. Vocês pegam qualquer exemplo, né? A gente estava vendo assim antigamente aquele mimeógrafo, tinha álcool, a tinta, né? Hoje, você não usa mimeógrafo. Antigamente, nas aulas de evangelização que eu era evangelizando, era o flanelógrafo. Alguém lembra o que é flanelógrafo aqui? Ninguém? Você vê como é que eu estou velho. Era um flip chart que tinha um feltro e a pessoa colava a figurinha com algodão para ela ficar gravada ali. E as histórias eram assim, figuras, gravuras. A evangelizadora ia contando a história do Zaqueu, como é que era. Hoje, você põe aqui celular. Então, o nosso progresso em termos de medicina, em termos de tudo. Agora, moralmente, a gente está patinando e vai levar um tempo até que a gente construa essa situação de homens de bem, né? Então, essa é a viagem que a gente vai ter que fazer. Sair do egoísmo para a caridade. Ou seja, sair de mim, do ego, para o outro. Eu tenho que levantar o olhar, sair do umbigo, para ver que tem outras pessoas. Aí eu vou perceber que eu tenho que interagir com as outras pessoas, que eu não estou só no mundo.
E nessa relação eu vou sair do ego para a caridade. Que a caridade, na realidade, é a somatória dessas virtudes. É o amor. A caridade é um amor em ação. O amor é a somatória das virtudes. O amor não é uma virtude, é a soma delas. Porque o amor é um sentimento. Né? E sair do orgulho para a humildade. Então são essas características que a gente tem que atingir. Então, o Allan Kardec, ele vai trabalhar algumas dessas características e vai relacioná-las. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele, esse homem de bem, interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo ele perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia. Então a primeira coisa, interrogar a consciência. A gente não faz isso. A gente não analisa o próprio ato. E nem a gente vai se perguntar se o nosso ato violou a lei de amor, de justiça e caridade. Porque o nosso ato é impulsivo. É instintivo, é no ímpeto. Então, a gente só vai refletir depois do ato feito, e nem vai refletir. A gente deixa por isso mesmo, às vezes sem saber que a gente fez ou que a gente disse. Porque quem fez o ato não foi a consciência, foi o inconsciente. Então, por isso que a gente não vai perguntar, será que eu fiz bem? Será que eu fiz todo o bem que eu podia? Porque fazer o bem é uma coisa, agora fazer todo o bem que podia é outra coisa. Eu posso, pura e simplesmente, por exemplo, aqui, vamos supor que vocês têm distribuição de cesta básica aqui, tem, né? Então, vamos supor que assistência social. Aí a pessoa vem, está cadastrada, ela vai ver a palestra, vai conversar. Tal. Então, você chegar perto das pessoas, toma aqui a cesta básica, isso é uma coisa. Agora, quando você, além de você está fazendo um bem, porque ofereceu uma cesta básica. Agora, quando você ajunta nessa situação de fornecer uma cesta básica e você conversar com ela sobre ela, em que ela tem oportunidade de falar da vida dela, e não dela ser um número em que a pessoa entra, dona Maricotinha, aqui está a dona Maricotinha, está aqui, ela vai embora. Mas ninguém sabe o que ela sente, quais as dificuldades dela. Você não fez todo o bem que podia. Você fez o bem, mas não fez todo o bem que podia. E Jesus, no caso, o Kardec, ele vai trabalhar essa perspectiva de ir sempre um pouco mais além. Não fazer o trivial. E isso é que falta. Tem gente que fala, não, eu não fiz o mal. Eu não fiz o mal. Então com isso já é um bem. Não, não é isso. Tem pessoa que tenta jogar, eu não fiz nem bem nem mal. Então você fez mal, porque quem não faz o bem está fazendo mal. É uma discussão filosófica, né? Mas ter fé em Jesus. E se a pessoa não crê em Deus, ou não tem fé em Deus, né? E se a pessoa não crê em Deus, ela poderia ser um homem de bem? O que vocês acham? Mas é uma característica do homem de bem, ter fé em Deus. Ele é ateu, materialista. É umas perguntinhas, né? Tem nada a ver, gente. É evidente que ele não vai explicitar. Nem todo ateu ele vai deixar de ser homem de bem. Não é o rótulo. Porque tem pessoas que acreditam em Deus, então são piores ainda. Não é? Então não é questão de rótulo. Fulano, e a gente tem esse negócio, fulano, eu sou materialista.
lá no cantinho do nosso cérebro, a gente já jogou aquela pessoa inconscientemente por uma memória lá. Então, tudo bem e tal, você cumprimenta e tal, mas toda vez que lembrar dela, vem aquele arquivo. Ela é materialista, ela. Aí entra aquela outra, não julgueis, não julgueis. Então a gente titula as pessoas por isso, né? Sabe, o homem de bem sabe que todas as vicissitudes são provas e expiações e aceita sem murmurar. A gente está nessa condição de homem de bem, ou seja, tudo que acontece conosco a gente aceita sem murmurar e a gente entende que são provas e expiações? Ou a gente desesperadamente pede passe, água fluidificada, ou faz promessa para retirar aquela dor, porque se elas saírem, a gente vai mudar o nosso comportamento. Não é assim? Então a gente não está entendendo a lógica da coisa, a dinâmica. Evidentemente que a gente vai reclamar de dor, de um sofrimento, de uma doença, de uma separação. Isso tudo faz parte, mas só que a gente tem que entender essa lógica. A pessoa, o homem de bem, faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa. E embutido na nossa ação, sempre tem uma esperança de recompensa. Aí que vem o interesse pessoal. Ele é bom, humano, benevolente para com todos, né? Sem preferência de raças nem crenças, respeita nos outros todas as convicções sinceras. A caridade é seu guia, não tem ódio, não tem rancor, nem desejo de vingança, a exemplo de Jesus perdoa, é indulgente para com as faltas alheias. Tudo isso que a gente está falando, indulgência, perdoa, isso tudo é virtudes. Por exemplo, perdão. Vamos supor que a gente esteja no atendimento fraterno. Aí tem uma pessoa que fala: pois eu estou meio triste assim, a gente vai conversando, né? Aí ela fala: pois eu briguei com meu marido, tal, ele me traiu, tal, e vai contando, e você vai ouvindo, vai, né, conversando. Aí ela fala assim: porém eu perdoei ele e tal. Muitos de nós vai pensar: nossa, essa mulher, ou ela é muito evoluída, ou ela é ingênua demais. A gente vai pensar isso. Ainda, se for uma amiga nossa, fulano, a pessoa te trai, mas você é muito boba, você é muito ingênua. A gente critica o perdão que ela deu, porque se fosse comigo, eu nem queria saber. A gente está colocando a nossa posição e achando que a outra é fraca, é ingênua, é bobona, porque ela perdoou. Entende como é que é? E a gente fala: não, se fosse comigo eu não aceitava assim, mas não é com você. Então a gente, sem querer, fala coisas, porque se fosse com a gente faria daquela forma. Às vezes não, faria pior, né? Não se compraz em procurar os defeitos alheios e nem colocá-los em evidência. O que está acontecendo hoje em dia na internet? Não se compraz em procurar os defeitos alheios, o homem de bem, e nem colocá-los em evidência. Justamente isso, você procura o defeito das pessoas, dos candidatos, né, e coloca em evidência, joga no Facebook. A indústria do fake news. Você tem firmas fazendo isso daqui, empresas. Você paga, é um produto. A pessoa não tem a mínima cautela de saber aquilo que está acontecendo, se vai prejudicar A ou B, se a família vai ficar assim. O importa é o escândalo. É isso aqui. E a gente bebe isso aqui todo dia. Porque a gente se compraz em ver os defeitos alheios e colocar em evidência. Se a gente tem esse comprazimento, significa que a gente está no terreno da imperfeição. Essa discussão que a gente tem que com a gente mesmo, da gente saber identificar isso.
Para isso eu preciso estudar as próprias imperfeições e trabalhar sem cessar em combatê-las. Isso aqui é o conceito de espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende em combater suas más inclinações. Então, estuda as tuas próprias. Então ele vai falando, todos os seus esforços, né, é para que o amanhã seja melhor do que hoje. Aproveita todas as ocasiões para ressaltar as vantagens do outro. A gente faz o contrário. A gente aproveita todas as ocasiões para meter o pau no outro. Que fulano é isso, tal, até que alguém falou, não, comigo ele nunca fez mal. A gente tem que saber defender as pessoas também, né? E por aí vai. Esta não é a relação completa das qualidades que distinguem o homem de bem. Não é a relação completa. Mas quem quer que se esforce para possuí-las, estará no caminho que conduz as demais. Quer dizer, quando a gente olha assim, meu Deus, se essa não é a relação completa, ainda tem mais, e essa a gente não consegue fazer uma certa delas, então eu estou muito mal. Dá vontade de a gente parar a palestra, né? Eu não vou ser mais espírita. Não, mas aí entra a proposta aqui, ó. Aqui. Estudar a si mesmo, a arte mais difícil. O que esse slide traz de diferença para vocês? Por que a cabeça está fora do corpo e no lugar da cabeça tem um livro? Estudando a si mesmo. Sim, mas ele podia estudar a si mesmo com a cabeça no lugar e lendo o livro. Estou estudando. Por que a cabeça está aqui e o livro está aqui? Tem um ganchinho aí. É por aí. A gente tem que sair da gente para se conhecer. Enquanto eu estou comigo mesmo, eu não ter de mim mesmo um novo olhar, eu vou colocar sempre um pano quente nas minhas ações. Eu vou distorcer todas as ações que eu fizer. Como eu estou muito ligado ao egoísmo, eu vou me autopreservar, me autoproteger. Aí vem aquele negócio, eu identifico no outro uma situação assim, por exemplo, que a pessoa ela é estúpida, ela é arrogante, fala muito, gosta de apontar os nossos defeitos. Eu falo isso das outras pessoas. Aí alguém fala, mas ô Vitor, você fala a mesma coisa. Aí o que eu vou usar? Eu falei, eu não faço isso não, eu sou o quê? Eu sou franco. Entendeu? É um mecanismo. Os outros podem ser assim, mas eu sou franco. Ah, ele é pão duro. Mas você também? Eu falo, não, eu não sou pão duro, eu sou o quê? Econômico, controlado. Eu sei, né? Fulana lá, ela é fofoqueira. Mas e eu? Não sou isso não. Eu sou o quê? Eu comento as coisas, eu faço análises, observações, mas eu não falo mal. Isso, enquanto eu não sair de mim, fizer isso, eu olhar para mim mesmo, ter o olhar do outro sobre mim, saber a opinião do outro, mas não precisa falar, fulano, o que você acha que eu sou? Não, é saber como que eles se relacionam comigo, saber identificar. Aí sim, eu tenho que ter esse distanciamento de mim, porque se eu ficar só comigo, eu não vou melhorar. Eu tenho que ter essa outra visão. Então, essa é a arte mais difícil, de eu ler aquilo que eu sou, de eu perceber aquilo que na realidade eu sou, porque o ego tem muitos mecanismos que a gente pensa que é um bom espírita, que é um bom palestrante, que é um bom isso, bom aquilo, mas na realidade é o ego que está mostrando que a gente é, mas na realidade ninguém considera isso.
A gente acha que é o bam, mas na realidade a gente tem uma autoilusão. A gente não vê os nossos defeitos. E todo mundo que aponta o dedo para nós, criticando, a gente considera essas pessoas como o quê? Inimigas, chatas. E a gente faz o quê? Tenta alijá-las do nosso relacionamento. Porque elas falaram o que elas sentem sobre nós. Então, como eu tenho essa autoproteção do ego, eu, como mecanismo de defesa, eu tiro ela fora do WhatsApp, de qualquer coisa. Para isso é que a gente tem que ter esse conhecimento. Aí a gente vai encaminhar vocês para estudar lá a resposta da pergunta 919 do Livro dos Espíritos, né, que Santo Agostinho vai falar como que a gente faz esse conhecimento. Mas a chave está aqui, ó. Sem culpa, todas as vezes que a gente identificar em nós, através dessa reflexão, da análise das nossas ações, e a gente se perceber diferente do que a gente estuda no Espiritismo, das leis de Deus, não vamos nos culpar, não vamos nos punir. Vamos entender que nós somos criaturas incursas num processo de aprimoramento espiritual. E outra, se a gente identificou que a ação foi infeliz, vamos retificá-la. Pronto. Mas a gente tem que ter consciência do que a gente fez. Se eu não tiver essa consciência, como é que eu vou consertar? Por exemplo, fazer uma reforma numa casa. Tudo bem, vamos fazer uma reforma, vamos derrubar esse telhado, colocar outro. Mas o telhado tá bom. Não, então a gente tem que identificar, o telhado tá bom? Tá, então não precisa. A pintura, então tem que fazer isso, consertar ventilador. Vamos elencar o que precisa de reforma e vamos começar. Qual que é mais fácil primeiro? Consertar o ventilador. Depois vamos pintar. Você tem dinheiro para isso? Então vamos ter mecanismo. É a mesma coisa. Eu não vou treinar a paciência sem antes saber que são níveis de paciência que eu vou ter que ter. Porque a paciência não é uma só. E a gente, sem querer, usa essa questão da paciência de forma incorreta. A gente fala, não, pois é, eu estava conversando e a pessoa foi me irritando tanto que eu acabei perdendo a paciência. Você não pode perder algo que você não tem. Como é que você vai perder a paciência se você não a tem? E paciência, você pode ser paciente com o choro de uma criança, mas você não, muitas vezes não é paciente com a dor do vizinho, com os gritos dele. São níveis de paciência no trânsito. Então, a paciência não é uma só. Você tem a paciência de uma pessoa que está doente, entrevada numa cama, que não pode se mexer, que fica respirando via traqueostomia e que não pode faltar energia lá, senão ela morre. Não mexe um dedo, mas tem percepção de dor, alguma coisa, e pôs um pernilongo ali. A pessoa não fala, não mexe, e aquele pernilongo ali. Se não tiver alguém do lado, ela vai ficar olhando o pernilongo e vai sem poder andar, sabendo que daqui a um tempo o próprio pulmão não vai aceitar mais a mobilidade, que ela vai desencarnar. E aí? É um outro nível de paciência. Aí a gente fala, nossa, às vezes eu estava impaciente com um barulho de crianças no colégio lá. Olha os níveis de paciência. Então a gente tem que ter clareza nesse sentido, né? Nesse sentido de que essa conquista, ela não se dá imediatamente. Nós vamos perceber isso nesse processo longo que nós temos pela frente. Longo. Até chegar a ser titulado homem de bem. Aí sim, sem a culpa. Eu tento, mas esse é o propósito. É você começar uma atividade e fazer a seguinte proposta: eu vou ser paciente meia hora durante a manhã.
Então amanhã você, durante meia hora, durante o dia, eu vou treinar a paciência. E depois você igual eu sou. Aí no outro dia, em vez de ser 1h 40 minutos, é o AA. Pacientes anônimos, não? Ou impacientes anônimos, se a gente pudesse fazer uma analogia. E treinar. Outra, a gente não vai treinar todas as virtudes que a gente não ia aguentar. Então isso vai longe. Às vezes nós estamos reencarnados para treinar só a questão da irritação, da irritabilidade. Vai pegar um chefe chato, que vai ficar na tua pele o tempo todo, você já vai trabalhar ali. Treinar. Isso é longo, mas vai fazer parte, não tem jeito. Todos nós vamos passar por esse processo. Jesus passou por esse processo. Tudo que me é, vamos dizer, espontâneo hoje, foi fruto de uma disciplina, de um trabalho, de uma conquista anterior. Fruto de uma disciplina, porque a disciplina antecede a espontaneidade. Seu caminho hoje é porque eu caí, levantei quando criança. Se eu sei andar de bicicleta, foi porque eu ralei o joelho, fui com a rodinha, depois tirou essa rodinha, levei tombo. Para nadar, eu tive que beber algumas águas, né? Tudo para dirigir um carro. Tudo na vida, escrever, fiz garrancho, até que hoje é espontâneo. Eu dirijo o carro sem saber, já coloco a chave direitinho, porque isso foi treinado. Então essas conquistas também vão passar por esse processo. Jesus não faz força para amar, para ser tolerante, indulgente, compassivo. Ele já treinou isso há muito tempo. Hoje isso é natural nele. Ele não faz força. Então é nesse sentido que a gente vai começar essa grande proposta, essa grande trajetória, essa viagem, sair do egoísmo que ainda nos amarra para a caridade e sair do orgulho para a humildade. Então, a gente vai utilizar a vontade, que é um atributo nosso, do Espírito, vai utilizar alguns conhecimentos das ciladas da mente que a gente estava falando, são esses mecanismos de proteção que vão ocorrer conosco, porque a gente vai adotar aquela síndrome de Gabriela, vocês sabem, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. É a pessoa que se conforma, porque o que vai falar mais alto é a zona de conforto, é a lei do menor esforço. Eu me melhorar, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Quem quer que me aceite do jeito que eu sou, não é isso? Então as pessoas é que têm que se melhorar. Eu sou assim, quem quiser me aceitar vai ser assim. Não, ela não é centro do mundo. Ela vai ter que melhorar também, porque isso faz parte de um contexto. Então por isso que as ciladas da mente a gente usa, quem quiser que ficar comigo vai ser assim, não é. Então eu peguei um texto aqui, eu achei interessante, do Benjamin Franklin, né? 1726, ele estava com 20 anos, e ele estava passando por uma situação que ele queria fazer uma modificação na vida dele. E aqui tem de tudo, e ele elegeu essas situações como virtudes. Porque tem situações que ele vai falar, por exemplo, da temperança. É você comer sem se empanturrar, porque ele devia estar comendo muito, né? Assim. Silêncio, não fale se não beneficiar outros ou a si próprio. Evite conversações superficiais. Então, cada uma ele ia dando um título. Ordem. Faça suas coisas terem os seus lugares. É igual oficina de carro, né? Ou então dentro de casa. A tesoura tem que estar aqui, aquilo ali, a chave de fenda aqui. Você tem que ter, né? Faça cada parte dos seus afazeres tem seu horário. Ou seja, monte uma agenda. Decida quais ações você irá realizar. E realize sem falhas aquilo que você decidir.
Não crie gastos exceto para fazer o bem. Assim, até dinheiro está trabalhando, né? Não desperdice nada. Não perca tempo. Empregue o seu tempo em algo útil. É a questão mente vazia, oficina do diabo, né? Então, ele foi elencando. Para isso, ele teve que se conhecer. Escrever as suas imperfeições. Sinceridade, ser sincero. Não engane os outros, né? Pense inocentemente e de forma justa. E se você falar, fale de acordo com isso. A ninguém prejudicar fazendo-lhe injustiça ou furtando-se a fazer-lhe o bem que seja devido. Evite extremos, e vai. Não tolere a sujeira no corpo. Não se perturbe com trivialidades. Não use o sexo, exceto para fins de saúde, etc. E a última, humildade. Imite Jesus e Sócrates. Então o que ele fez? São 13 virtudes. Ele pegou 13 cartõezinhos, escreveu virtude 1, no segundo cartãozinho, virtude 2, no terceiro, assim até completar 13 cartõezinhos. Então, ele bolou o seguinte: a cada semana eu vou ler um cartãozinho durante aquela semana. Então, na primeira semana ele lia só o número 1. Na segunda semana, o 2. De modo que, ao final de 13 semanas, ele tinha completado um ciclo. Como um ano tem 52 semanas, que é 4 vezes 13, ele repetia essa operação 4 vezes. Então, durante o ano, ele fazia essa situação 4 vezes. Ele fez isso durante muito tempo. Pergunta: vocês acham que ele conseguiu o objetivo dele? O que vocês acham? Uma coisa assim. Estou pensando só se vocês acham. Hein? Acho que integralmente não, mas parcialmente ele deve ter conseguido. Pois é. Aí ele fala o seguinte aqui: nunca cheguei à perfeição que eu tinha sido tão ambicioso em obter, e fiquei muito aquém dela. Mas eu era, pelo esforço, um homem melhor e mais feliz do que eu deveria ter sido se eu não tivesse tentado isso. Aí todas as vezes que a gente for pensar e falar: nossa, para eu ser um homem de bem, tem que mexer com isso tudo, conhecer, me modificar, é um esforço mental, porque é cair, levanta, cai, levanta, é o instinto contra a inteligência. Não vou fazer não. Vamos lembrar do Benjamin Franklin, porque se ele não tivesse tentado, ou como ele tentou alguma coisa, ele sempre foi melhor daquele homem que ele era antigamente. E assim também conosco. Tudo que a gente puder fazer, a gente vai ser sempre melhor do que tinha sido até então. E com isso, a gente vai sair da situação do círculo vicioso, ficar andando assim, ó, em círculo. Levanta, escova o dente, toma café, vai trabalhar, almoça, dorme um pouquinho ou volta a trabalhar, pega as crianças, lancha ou faz um jantar, assiste televisão, assiste um jogo, vai para o computador, dorme. Na quarta-feira vem cá, assiste uma palestra, toma um passe, toma uma água. No outro dia continua a mesma coisa. Aí eu lembro do Chico Buarque, né? Todo dia ela faz, tudo sempre igual, me sacode às 3 horas, às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual. Olha a rotina. Tanto é que a música chama-se Cotidiano. O cotidiano é isso aqui, ó. Você entra na rotina, na engrenagem da vida, e ela vai te levando. Então a gente faz as coisas sem perceber que está fazendo. O carro já vai sozinho para a garagem, a gente já sabe ali, já vai para o emprego. Então a proposta é a gente, ao fazer essas análises nossas, essas reflexões sobre as nossas dificuldades, sobre as nossas ações, é sair desse círculo e entrar numa espiral ascendente. Eu vou saindo da horizontalidade e a cada encarnaçãozinha eu vou subir 5 centímetros, 10 centímetros. Isso
Essa que é a proposta, porque a natureza não dá saltos. Nossa natureza não dá saltos, porque a gente não conseguiria viver num mundo feliz. Nenhum de nós, no mundo superior. A gente ia ficar com saudade da terra. Pensa bem no lugar que tudo, você não precisa disso, não precisa daquilo, está tudo certinho, a gente ia achar monótono. As preocupações é de outro sentido. A gente ia ficar com saudade de novela, de intriga, de fofoca, de discussão, de interesse, porque é isso que nós somos. Pega um macaco e coloca ele num castelo. Ele vai querer voltar para a selva, não é não? Ou então pega um porquinho e coloca ele num lugar limpinho, tal. Ele vai querer voltar para a pocilga. Guardadas as devidas proporções, nós somos um pouco os porquinhos, os macacos, pela nossa situação espiritual. Mas, homens de bem, depende de cada um de nós. Eu não vou evoluir ele, nem ele vai me evoluir. E assim também. Jesus não evolui ninguém. Ele se evoluiu. Ele veio trazer todo, vamos dizer, o contexto em que ele se utilizou e trouxe a chave para a gente. Agora resta a nós o trabalho. Porque ele não vai fazer isso. Isso compete a cada um. Porque nós vamos ser herdeiros de nós mesmos. A construção nossa, ela tem que se basear no nosso esforço. Pode ser pai, mãe, uma pessoa querida, mas cada um vai trabalhar a sua. Por isso que a gente não precisa ficar triste porque alguém desertou da tarefa espírita, por causa disso. Cada um vai se ajustar num determinado momento. Inclusive, o próprio Hitler vai ser um espírito puro. Esses ajustamentos, cada um vai responder na sua dimensão, na sua necessidade, na sua tarefa, na sua reparação, etc. Então, é isso que a gente queria ter trazido para a nossa reflexão. Homens de bem é uma aspiração, mas ele precisa ser entendido, essa questão do homem de bem, como um grande esforço que cada um de nós deve ter, e esse esforço a gente não está sozinho. Tem os benfeitores espirituais que nos animam, mas paralelamente nós temos um passado de alguns inimigos, alguns companheiros negativos que também nos empurram para a gente voltar a ser o que a gente era. Porque a gente faz parte da mesma, vamos supor, falange deles. Quando eles perdem um companheiro, eles não se rejubilam, ao contrário, eles tentam jogar de uma forma que a gente caia novamente para a gente ficar próximo deles. Como a gente também. A gente não consegue ver uma pessoa amiga assim, subir na vida sem uma pontinha de inveja. E depois, quando a pessoa cai, a gente fala, não falei que não ia aguentar muito? Né? A gente sempre está puxando as pessoas para o nosso próprio nível. A gente nunca se inspira no exemplo que a pessoa está dando de subir para subir junto. A gente joga a pedra até a pessoa cair. Quando cai, eu não falei que ele não ia aguentar? Então é nesse sentido que a nossa fala de hoje tentou abordar. Né? Então que Jesus nos ampare, porque sem pressa nós somos imortais, mas temos que ter foco e sem cobranças. É lógico que você vai, à medida que a gente vai melhorando, a gente vai se cobrando mais, mas se errou, reinicia e vamos continuar.